Eu só vou abrir a lista. Deixa eu só achar qual é. Eu acho que tá na terceira avaliação, se não me engano. Essa daqui, né? Sim, isso mesmo. Mínimos quadrados, aproxima um polinômio de grau 3, que aproxima essa função f de x seno de x, sabendo disso daqui. Certo. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, por exemplo, eu dei esse exercício com os pontos para x, né? No caso, estou falando do número 3. Esses aqui. Eu coloquei para x igual a 0, 0,6, 1, 1,3, 2, 2,5, e 3. Independente do tipo do método que você vai querer usar, se a gente quer usar um polinômio de grau 3, ou enfim, se eu quero encontrar um polinômio que aproxime essa função f de x igual a seno de x, principalmente próximo a 2,95, o meu principal objetivo tem que estar aqui nesse finalzinho, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, no sentido de que eu não faz muito sentido eu querer, por exemplo, aproximar, querer saber o valor de seno de 2,95 e dar muita ênfase, por exemplo, nesse começo. O que eu quero dizer, no caso dos mínimos quadrados, entenda, não vai fazer muita diferença, tá? A gente vai achar um polinômio de grau 3 que satisfaça isso que eu estou pedindo. Porém, no caso de Newton ou de Lagrange, que são os polinômios interpoladores, interpolação, para fazer um polinômio de grau 3, um P3 de x, de quantos pontos eu preciso? Se for para falar de Newton ou Lagrange, tá? Ninguém se arrisca a dizer quantos pontos são necessários para encontrar um polinômio de grau 3? Quatro pontos. 4 pontos, né? O Lucas mandou ali no chat. Desculpa, é que eu não consigo enxergar o chat. 4 pontos são necessários para encontrar um P3, né? Igual aqui nesse exercício 1, eu preciso de 5 pontos para poder encontrar um P4. Né? Sempre, o número de pontos é sempre um a mais do que o grau do polinômio. Tá. Então, se eu estivesse falando de Newton ou de Lagrange, eu teria que escolher, já que eu quero um polinômio de grau 3, eu teria que escolher 4 pontos, e se for para estimar seno de 2,95, eu escolheria, por exemplo, esses 4 aqui, ou qual combinação de 4 pontos vocês escolheriam para estimar seno de 2,95? E por quê? Alguém tem um chute? Alguém tem um chute? Os 4 últimos, pô. Os 4 últimos. E por quê? Que é mais perto de... Isso. Porque são os mais próximos do valor que você está interessado, né? Então, se eu fosse usar Newton ou Lagrange, eu teria que usar esses últimos 4 aqui para poder estimar o seno de 2,95, né? Quanto mais próximos do ponto de interesse, melhor essa aproximação. Eu não sei se vocês lembram dos exemplos que eu fiz de Newton e Lagrange, principalmente, que fora do intervalo, né, dos pontos onde eu interpolava, a princípio, o negócio cresce muito ou decresce muito e a gente não tem muito controle. Dentro do intervalo, a gente ainda tem algum controle, né, querendo ou não. Mas, enfim, o método aqui, ele não pede para usar nem Newton nem Lagrange, a gente pode até, inclusive, tentar descobrir, tá? Mas eu quero estimar um polinômio P3 de x da forma A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo, já que eu quero um polinômio de grau 3,
tal que esse polinômio aqui, ele se aproxima de todos os... Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores ao mesmo tempo, tá? Então, para todos esses x, f de x que estão aqui nessa tabela, eu quero encontrar um polinômio de grau 3, do jeito que está aqui, que ele vai ser o polinômio de grau 3 que mais se aproxima dos 7 pontos ao mesmo tempo. Tudo bem? Ele não vai ser igual a um interpolador, que, por exemplo, se eu jogar dentro do P3 agora, o 3 vai dar 0,1411. Tá? Ele vai ser um polinômio de grau 3, que se eu jogar cada um desses 7 valores, vai dar algo o mais próximo possível. Isso tem que ficar claro para vocês, a diferença entre interpolação, Newton e Lagrange, que a gente viu, e aproximação, que nesse caso é um método de mínimos quadrados. Tá claro? Que interpolação tem que passar exatamente no ponto. Então, P de 3 tem que dar 0,1411. P de 2,5 tem que dar isso, e P de 2 tem que dar isso, P de 1,3 tem que dar isso, por exemplo, né? No caso, um polinômio de grau 3. Tudo bem? Mas no caso da aproximação, que é o caso dos mínimos quadrados, não é o que tem que acontecer. Quando eu substituo esses pontos aqui dentro, não tem que dar eles. A menos que, nesse caso, como é um polinômio de grau 3, eu escolha 4 pontos. No caso em que, né, se eu tenho P3 e eu escolher 4 pontos, esse polinômio aqui, por aproximação, ele vai ser igual por interpolação. Né? Porque qual polinômio seria melhor do que o polinômio que passa exatamente pelos 4 pontos? Nesse caso, né? Mas entendo que nesse caso dessa tabela, eu precisaria pelo menos de um polinômio de grau 6, né? Na verdade, teria que ter um polinômio de grau 6 para interpolar esses 7 pontos. Tudo bem? Ou não? Sim, tudo bem. 7 pontos te dá um P6, certo? De x, no caso da interpolação. Só que não é o caso. Eu quero encontrar, então, um polinômio de grau 3 que satisfaça isso. E para isso, a gente precisa pensar, naquela aula passada lá, em montar uma determinada matriz, que é aquela matriz U vezes x igual a BY. Eu já lembro o que é cada coisa dessas. O U era uma matriz quadrada da seguinte forma. Aqui era U1 vezes, e vezes aqui é produto escalar entre vetores. Né? U1 com o 2, etc, etc, até o 1 com o n. Aqui o 2 com o 1, o 2 com o 2, etc, o 2 com o n, assim por diante, até chegar no o n1, vou fazer direto o n e o n. Né? Onde cada um desses, o 1, o 2, o n, era dado por, eu consigo fazer aqui, o 1 era 1, 1, 1, m vezes, né, uma matriz m por 1, isso, m linhas por uma coluna, o zero, toda essa matriz aqui já escrevi tudo errado, começa no zero, perdão, elas todas começam no zero, e vão até o n menos 1, né? Perdão. Você acha que ficou claro, né, o que eu quis dizer? Em termos de índice, o que ficou errado aqui? Sim, ficou. Que é 1, 0 e assim por diante, até que vai ser o n menos 1 até o n menos 1, uma matriz n por n, né? Certo, então aqui tem o m entradas, o 1 vai ser o x1, x2 e assim por diante até o xm, onde x1, x2, xm são esses caras aqui. x1, vai. x1, x2, x3, x5, x6 e x7. Certo? Então, no U1, nessa matriz que está aqui,
vão vir aqueles x que eu passei lá em cima, ok? O U2 vão vir todos esses x ao quadrado. O U3, a mesma coisa, só que vai ser, ao invés de ser ao quadrado, cada um deles ao cubo. Opa, xm ao cubo, etc, etc. Então, com base nessa, pensando que eu tenho que montar essa matriz U aqui, vou vir aqui no Excel, vou colocar os x e o y, só para a gente deixar claro quem que é o que, segundo o exercício. Então, o x é 0, 0,6, 1, 1,3, 2, 2,5 e 3. O y é 0, 0,56, 46, 0,84, 15, 96, 36, 90, 93. Certo? Só copiei os valores daqui de x e de y em duas colunas. Sim ou não, pessoal? Sim. Tá acompanhando, né? Ok. Então, eu preciso montar, já que eu quero um polinômio de grau 3, então eu quero um P3 de x, né? Eu preciso montar a matriz U. Né? E para essa matriz U, eu vou precisar, então, do U0, U1, U2 e U3, que eu preciso de 4 termos, né? O U0, lembrando, é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que é o número de x que eu tenho. O U1 é exatamente o x. Os x que eu passei. O U2 é cada um dos x ao quadrado. E o U3 é cada um dos x ao cubo. Então, guardando assim na sequência, o 0 é uma coluna de uns, o 1 é a coluna dos x, igualzinho os x que eu passei, para serem aproximados, né, pela função. O 2 é cada um dos x ao quadrado e o 3 é cada um dos x ao cubo. Tranquilo até aqui? Até aqui sim. Tranquilo. Eu vou copiar e vou colar como valores esses números, só para eles perderem aquela fórmula ao cubo, ao quadrado, tá? Só viraram números agora. Então, lembrando, para montar a matriz, eu tenho que fazer o 0 com o 0 com o 1, o 0 com o 2 e o 0 com o 3. Só lembrando, então, essa matriz U aqui, né? É o 0 com o 0 com o 1, que está ali atrás, o 0 com o 2 até o 0 com o n menos 1. O n, no caso, é o número de pontos, né? Tudo bem? Tudo. Certo. Então... não é o n. Voltando aqui, então agora os próximos são o 0, o 1, perdão, com o 0. Eu vou colocar todos os 1s aqui, porque eles vão acabar se repetindo. O 1 com o 0, perdão, o 1 com o 1, o 1 com o 2 e o 1 com o 3. Depois vai ser o 2 com o 0. Eu já vou repetir o 2 em todas as colunas. Perdão. Aqui vai ser o próprio 1, aqui é o 2, e aqui é o 3. E por último, o 3 com todos eles. De novo com o 0, com o 1, com o 2, com o 3. E o que eu vou fazer? Eu quero o produto escalar entre esse vetor e esse vetor. Se vocês se lembram, o produto escalar nada mais era do que a multiplicação de coordenada a coordenada, né?
No final eu somo tudo isso. Estão lembrados de produto escalar ou não? Agora sim. Então é primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo, mais terceiro vezes terceiro, e assim por diante, né? A gente lá em GA, nós vimos com até 3, princípio, né? Produto escalar, que era entre dois vetores de tamanho até 3. Mas no final, nesse caso que tem 7, é a mesma coisa, né? Eu vou copiar essa fórmula para todos os caras. Se não estiver enganado, é essa matriz aqui, né? Então, a matriz U, que eu comentava, é igual a isso, 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 e assim por diante, né? Essa... Eu vou colocar certinho aqui. Eu coloquei ele na disposição da... Aí na matriz, já para ficar mais fácil. Então, essa é a minha matriz U. Consegue enxergar? Sim, tá dando pra ver. Ótimo. Só lembrando que o que eu quero resolver era algo do tipo U vezes... Aqui eu vou chamar de vetor A igual a BY, tá? E BY, neste caso... Eu coloquei como BY lá atrás. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É cada um desses U's aqui com o vetor Y, tá? Então eu vou fazer... Aqui não é esse Bzinho, na verdade é um BY mesmo. É que eu não queria escrever, então vai ficar assim mesmo. O 0 com Y, o 0 com Y, Y. O produto escalar deles, a mesma coisa. Opa, eu colei o 0, né? É o 1, 2 e o 3. Então, voltando lá, né? O que a gente tem, no final das contas, é que resolver esse sistema, do jeito que está aqui, onde U vezes A é o vetor das incógnitas que eu não sei, que era A0, A1, A2 e A3. Né? Lembrando que A0, A1, A2, A3 vem do que eu quero, que é o meu P3 de x, A0 mais A1x mais A2 x ao quadrado mais A3 x ao cubo. Tá? Então, eu quero encontrar esse A0, A1, A2, A3. Então, U vezes esse vetor é igual a... é igual ao vetor criado por cada um desses U's vezes os Y. Isso daqui. Portanto, para resolver esse sistema, existem dois jeitos... Meu Deus, que difícil que tá. Existem dois jeitos de resolver esse sistema. Dois não, né? Existem vários, mas um deles, quando você tem alguma coisa nesse sentido de U vezes A igual a alguma outra coisa do lado, você pode simplesmente, no caso da matriz U ser inversível, multiplicar pela inversa dela. Vezes A igual a BY. Portanto, isso daqui vai dar a identidade, né? Opa. Então, perceba, eu multipliquei U a menos 1, já que isso era igual a isso, eu multipliquei por U a menos 1 dos dois lados, certo?
E U vezes U a menos 1 vezes U dá a matriz identidade, portanto, desse lado sobra só o A. E do outro lado vai sobrar a matriz inversa vezes B vezes Y, né? Onde BY é aquele cara que já está ali na tela. Então, o que falta para a gente completar isso daqui é calcular a inversa de U, que é dada por matriz inverso. Seleciona a matriz. Ele dá sozinho essa matriz aqui. Tá? Então, o A0, A1, A2, A3 vai ser igual a essa matriz vezes essa matriz aqui, esse vetor. Então, igual matriz.multi, matriz inversa, vetor que você quer. Vou dar esses 4 caras, então deu menos o A0. Estou anotando aqui no canto, tá? Eu já mostro a tela. Menos 0,0088. O A1 deu 1,2246, estou arredondando para 4 casas. O A2 menos 0,3691 e o A3, por fim, menos 0,0079. Tá? Resumo. O seu P de x, P3 de x, vai ser A0, menos 0,0088, mais A1 vezes x, então 1,2246x, mais A2, menos 0,3691x ao quadrado, mais A4, A3, perdão, menos 0,0079x ao cubo. Esse é o polinômio que a gente quer. Deixa eu só fazer uma comparaçãozinha aqui. Eu tenho os meus x, os meus y, eu vou puxar aqui para o lado só para comparar. E meu P3, né? X. Que dá menos 0,0088 igual menos 0,0088 mais 1,2246x. X nesse caso é x. Menos 0,3691 vezes x ao quadrado, é 0,79 vezes x ao cubo. Vocês podem ver que apesar de P3, que está aqui, não ser igual ao y, que está aqui, todos os pontos são relativamente próximos ou não? Sim. Sim. Todo mundo consegue enxergar que esse polinômio de grau 3 que está aqui, ele é um polinômio que para todos esses y que estão aqui, eles são próximos, né? Tipo, aqui 0,0088 para 0, a diferença está na terceira casa decimal, né? Aqui está na segunda casa decimal, aqui na segunda também, aqui também na segunda, aqui está na terceira, aqui já aparece, na segunda casa, né, porque querendo ou não a diferença deles é menor que 0,03, e aqui na segunda casa. Então todos eles têm uma diferença relativamente pequena, né? Não sei se vocês conseguiram enxergar isso. Eu vou mostrar o gráfico. Deixa eu ver se tem como construir um gráfico para isso daqui. E eu queria mostrar um gráfico com os 3. Tá aqui. Então, tá vendo que nas proximidades os dois gráficos são bem próximos? Ou não? Sim, dá pra ver. Dá pra ver, né? Tá. Dúvidas? Muitas, né? Provavelmente.
Eu entendi bem agora, eu acho. O processo, como fazer? Sim. Uhum. Vou fazer mais exemplos, tá? Eu queria discutir mais ou menos o porquê de tudo isso, mas eu vou pedir, assim, desculpa caso eu errar alguma coisa no meio do que eu vou fazer agora, porque faz um tempinho que eu não faço na mão, então talvez eu esteja um pouquinho enferrujado. Não está pretendendo discutir isso, mas talvez clareie um pouquinho a ideia do porquê que isso dá certo. Mas, basicamente, a gente tem uma f de x, certo? A gente tem os x e os f de x, que a gente vai chamar de y, tá? E a gente quer encontrar uma função p de x tal que f de x ou y menos p de x, isso daqui em módulo, por assim dizer, vai para zero. Sim ou não? A gente quer encontrar um polinômio tal que ele se aproxime da função f de x de tal modo que, se eu tirar a diferença entre um e o outro, a diferença é quase zero. Faz sentido? Sim, faz sentido. Seria quase zero ou próximo de zero? Quase zero e próximo de zero. Mesma coisa, dependendo do seu ponto de vista do que é quase, né? Então seria tipo os outros, que nem aquele conteúdo anterior, você queria chegar o mais próximo do zero. Não, aquele conteúdo anterior eu tinha que chegar em zero. Aqui eu tenho que chegar próximo de zero. Tá, pera lá. Você tá falando do conteúdo anterior lá da outra apresentação. Exato. Tá, não, é que tava falando de Newton e Lagrange. Não. Realmente, lá a gente usava métodos numéricos para fazer com que uma equação fosse para zero, né? Para encontrar o Próximo zero. zero. Então, para encontrar um valor próximo de zero para a função f. Naquele caso, a gente conseguia chegar tão próximo quanto a gente quisesse de zero, né? Conforme você fosse iterando, cada vez mais próximo de zero chegava a sua função f, né? Tá, mas não vamos confundir as duas coisas, tá? Falar que p de x, falar que duas coisas. Eu não sei para vocês, mas falar isso daqui, p igual a q, não é a mesma coisa que dizer que p menos q é zero? Sim ou não? Sim. Ó, em termos práticos, mesmo que não seja para números, faz sentido, né? Porque falar que duas coisas são muito parecidas significa que a diferença entre as duas é quase zero, certo? Então, em resumo, eu quero encontrar, então, um polinômio, nosso objetivo é esse. Aqui eu vou me restringir ao caso P2, mas é genérico, tudo bem? É só para simplificar as contas. Eu vou me simplificar um polinômio de grau 2, daquela forma básica, né? A0, A1x mais A2, x ao quadrado, tá? Se fosse ao cubo, teria um A3, x ao cubo. Se fosse A4, teria um A4, x à quarta e assim por diante. Tudo bem? Professor, Oi. deixa eu ver se eu entendi. Esse P de X, o professor está comparando o valor que você adquiriu, por exemplo, no P3 com a F de X, é isso? Isso, exatamente. Tá, entendi. Então a diferença entre um e outro é praticamente próxima a Não zero. então, não é que tem que ser zero, mas eu quero que seja o mais próximo de zero possível. Sim. Resumindo, tu entendeu a ideia? Sim, não, sim, entendi. Perfeito. Se eu quero que ela seja o mais próximo de zero possível, essa diferença, né? Tudo bem que é comum a gente pensar que a diferença ela tem que estar próxima de zero, como eu acabei de falar. Se a diferença está próxima de zero, eu também posso encarar isso como, nesse caso, o quadrado dessa diferença é igual ou indo para zero. Sim ou não? Porque se isso aqui vai para zero, isso aqui também vai para zero, né? Sim. Inclusive até mais rápido, dependendo do caso. E x ao quadrado, ou isso daqui, ou seja, se eu quero encontrar essa diferença ao quadrado indo para zero, eu não quero encontrar o mínimo dessa função aqui, desse cara aqui.
Ou seja, eu quero encontrar a menor diferença possível. É uma pergunta para vocês responderem. Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido. Ó, se eu quero encontrar um polinômio, então, de novo, que seja muito próximo de f, significa que eles dois, a diferença deles dois é muito próxima de zero, ou, né, quase isso. O que quer dizer que, se eu elevasse essa diferença ao quadrado, que tem que ir para zero também, seria a mesma coisa que encontrar o mínimo possível para essa diferença ao quadrado. Ou seja, eu quero encontrar a menor diferença possível, né? E encontrar o mínimo para essa diferença é a mesma coisa que encontrar o mínimo para essa diferença ao quadrado. Tá. Então, se eu definir isso daqui como essa f grandona, igual a y menos p2 de x ao quadrado, quando que a gente tinha um mínimo numa função mesmo? Isso de cálculo 1 e de cálculo 2? Qual que era a primeira coisa que a gente ia encontrar para encontrar os máximos e mínimos? Vamos lá, busquem no fundo do baú da memória de vocês agora. Eu posso chutar, professor? Pode, claro, todo mundo pode chutar. Derivado, Derivado. Derivado o quê? que você vai ter da função no caso. Tá, mas só derivada o quê? Derivada... O que, Aí tem que, você tem- que tem que acontecer com a derivada para você ter um máximo ou um mínimo? Um intervalo de um período X que tu vai analisar. Deixa eu lembrar certo. Alguém quer complementar? Quando você tem um máximo ou um mínimo, o que acontece com a derivada mesmo? Não? Ninguém? Não, gente. Ninguém quer chutar? Chutem qualquer coisa. O que tem que acontecer com a derivada? É a resposta mais simples possível. E pra zero, sei lá. Tem que ser zero, né? Para que tenha um máximo ou mínimo uma função, esse máximo ou mínimo tem que acontecer num ponto crítico, né? E ponto crítico para a gente acontece quando a derivada é zero, né? E derivando essa função que está aqui em cima, fica então 2 vezes y menos p2 de x vezes a derivada de y menos p2 de x igual a zero. Sim. Certo? Até aqui. Daí a gente tem que colocar no que é cada coisa dessas, né? O que é y menos p2 nesse caso? A gente está falando, né? A gente está tratando nesse caso de um caso discreto. E como é um caso discreto, falar que y menos p2 de x significa que, voltando aqui na minha tabelinha, ou enfim, né, eu tenho determinados pontos x0, x1, x2, x3, xn, certo? E para cada x1, x2, xn, x1, x2, x3, vou colocar aqui 5 pontos, no princípio, tá? E para cada um deles eu tenho y1, y2, y3, y4 e y5, né? Falar que isso daqui vai para próximo de zero quer dizer que p de x1 menos y1, p de x1 menos y1 mais p de x2 menos y2 e assim por diante, né? Etc, etc, até mais p de x5 menos y5. Isso daqui tem que ir para zero? Porque falar em, né, que y e o polinômio estão muito próximos é a mesma coisa que falar que cada termo desses aqui está muito próximo um do outro, certo?
em termos, falar que isso menos isso, e assim por diante, todos eles são valores próximos a zero. E, consequentemente, a soma deles vai dar um número próximo de zero. Como a diferença é pequena, se for somar, vai ficar próximo a zero. A diferença entre... Isso. Uhum. Mas assim, você entende que falar que o polinômio está próximo da função quando ponto a ponto, né, as diferenças somadas estão próximas de zero. Não sei se me fiz entender nesse caso. Porque como a gente está falando de uma coisa que é discreta, né, que é ponto a ponto, que nem nesse caso aqui, a gente não tem como falar do y como uma função e do p como uma função. Claro, o p a gente vai acabar falando, mas o y a gente a princípio não sabe quem que é, né? A gente só tem os valores. Então, para falar que o p está muito próximo de todos esses valores, é falar que a diferença entre cada um dos pontos, né, vai ser muito próxima de zero, ou o mais próxima de zero possível. Tá. Continuando. É só puxar para cá. Era 2y menos p2 de x vezes y menos p2 de x linha, se não me engano. Então, aqui ficava... Deixa eu só ver... Ah, vocês não estão vendo, né? Desculpa. Perdão. Isso aqui tinha que ser zero. Tô tentando me lembrar exatamente como aparece o valor final. Deixa eu só abrir um documento aqui, que eu tenho certeza que lá eu tenho essa conta feita. Ela está um pouquinho mais extensa, mas eu sei que eu tenho ela. Eu consigo resumir certinho. Acho que inclusive dá até mais... não, acho que não, só não vai ser mais fácil de explicar por causa disso. É uma matriz bem maior do que eu queria. Mas é a mesma ideia, basicamente. Eu estou falando aqui entre um polinômio p de x, y, aqui no nosso caso é só um polinômio de grau 2, seria só um a mais bx mais um cx quadrado. Estão enxergando a tela, né? Sim, prof. Então, só fazendo um link aqui com o que a gente estava fazendo, vai ficar p de x, a mais bx mais um cx quadrado. Então, p de xi, cada um dos p's de xi, vai ser a mais bxi mais c vezes xi ao quadrado. Né? E, portanto, a distância, né, ou seja, a diferença entre os dois, vai ser a f menos cada um desses pontos. O que eu quero dizer é, por exemplo, P2 de cada um daqueles x que eu passei vai ser o A0 mais o A1 x1, xi, perdão, mais o A2 xi ao quadrado, já que eu estou falando de um polinômio de grau 2, tá? Se eu estivesse falando de um polinômio de grau 3, ainda teria um xi ao cubo, né? Um A3 vezes xi ao cubo. Então, voltando aqui, a diferença ao quadrado, somatória de cada uma das diferenças ao quadrado, é exatamente o que eu tinha falado, né? Que no final, esse y menos p2 de x se traduz como a somatória do yi menos o p2 de xi. Sim ou não?
Sim. Tudo bem? É que como é a diferença que eu quero, e como eu falei, né, é um conjunto discreto, eu só posso olhar ponto a ponto. Então, eu estou olhando o valor real e o valor aproximado do P de xi, no caso, o P2 de xi. E aí, como eu estou falando da distância ao quadrado, nesse caso, né, vai ficar a somatória de cada um dos meus termos ao quadrado. Derivando isso daqui, vai ficar daquele jeito, 2 vezes, posso tirar o 2 para fora da soma, yi menos P2 de xi vezes o yi menos o P2 de xi linha. E aí vem uma coisa importante, que é entender como funciona isso daqui, igual a zero, né? Percebam que quem são as variáveis, cada um desses P2 de xi? O que é desconhecido aqui no P2 de xi? O X? O A? O A, né? O X eu dei, né? A princípio, o X ele vem com o exercício. O que a gente não sabe é o A0, o A1 e o A2, né? Então, a gente quer encontrar A0, A1 e A2, tal que a diferença entre Y e A0 mais A1x mais A2x ao quadrado seja praticamente zero. Então, aquele F que eu defini antes, né? Não sei se vocês lembram desse Fzão aqui, ele é uma F, não é uma F de X, ele é uma F, nesse caso particular, de A0, A1, A2, que são os valores que eu não conheço, né? E eu quero minimizar, quero encontrar o mínimo dessa F aqui, certo? Então, eu estou calculando a derivada, quando eu falei de derivada aqui, né? Ou essa derivada aqui, eu estou falando de derivadas com relação a A0, A1 e A2. Tá? Então, só reescrevendo, vai ficar 2 vezes somatória de yi menos A0, vou colocar aqui dentro do parênteses, A0 mais A1xi mais A2xi ao quadrado, vezes, tá? yi menos a mesma coisa, né? A0 mais A1xi mais A2xi ao quadrado, linha. Só que esse linha aqui é a derivada com relação aos A's, né? Então, eu tenho derivada com relação a A0, em relação a A1 e em relação a A2. E aí, se vocês lembrarem lá de cálculo 2, para que seja zero, ou seja, para que seja um mínimo e ter ponto crítico, não era a derivada que tinha que ser zero. Era o que mesmo? O que era comparável a isso daqui em cálculo 2? Estou falando que isso daqui tem que ser zero, né? Isso e assim por diante, né? Ou, no nosso caso lá, gradiente de f de x tinha que ser zero, né? Ou seja, todas as derivadas parciais. E nesse caso aqui, a derivada, olhando para isso daqui, né? A derivada disso daqui com relação a zero, yi é uma constante, vai dar zero. Percebam que vai dar só menos 1. Eu vou chamar isso aqui de g, tá? Então, dg de A0, a derivada parcial com relação a A0 dá só A1. É, só menos 1, perdão. A derivada de g com relação a A1, se vocês perceberem, vai ficar menos xi. Sim ou não? Sim. Isso aqui é constante, isso aqui não tem A1, isso aqui não tem A1, vai dar zero. Sobra só a derivada disso daqui com relação a A1. E a derivada disso aí com relação a A1 é xi. E a mesma coisa, dg de A2 vai dar só menos xi ao quadrado, né?
Tudo bem? Tudo? Tudo daquele jeito, né? Então, o que sobra são 3 sistemas, tá? Como eu falei, a derivada parcial, cada uma das derivadas parciais tem que ser zero, então vai ficar 2 vezes a somatória de yi menos... Eu vou voltar... Não, vou deixar, vai. A0 mais A1xi mais A2xi ao quadrado vezes a derivada parcial com relação a zero, que nesse caso é menos 1, igual a zero. 2 vezes somatório, mesma coisa. Eu vou até copiar e colar. Se bem que eu acho que não, vou escrever mesmo, que sempre é mais fácil escrever do que ficar copiando e colando. yi menos A0 mais A1xi mais A2xi ao quadrado vezes a derivada parcial com relação a A1, que nesse caso é xi, é igual a zero, e 2 vezes o somatório menos A0 mais xi, perdão, mais A2xi ao quadrado vezes xi menos, né, xi, e menos xi ao quadrado igual a zero. O que eu quero dizer essa expressão aqui, quando a gente avalia ela com relação a cada uma das 3 derivadas parciais, né, A0, A1 e A2, como acabei constatando aqui, e cada uma delas tem que ser zero, ou seja, se eu derivo isso daqui, né, olhando para essa derivada com relação a A0 tem que ser zero, com relação a A1 tem que ser zero, e com relação a A2 tem que ser zero também. Então, eu escrevi cada uma delas aqui, montando esse sistema. Então, vai ficar menos 1 vezes, então aqui desse lado vai ficar só A0 mais A1x mais i, né, xi, perdão, somatório, mais A2xi ao quadrado, menos yi. Vou colocar assim, mais... menos yi, vai. Mais menos 1 vezes yi igual a zero. Aqui, eu não sei se vocês perceberam, eu só multipliquei por menos 1, tá? Aqui, e o 2 eu passei dividindo, então, quando o 2 passa dividindo zero, vai ficar zero de qualquer jeito, só sumir com ele, no final das contas. Aqui vai ficar xi vezes A0 mais A1xi, mais A2xi ao quadrado, menos xi yi, igual a zero. E o último é xi ao quadrado, A0, A1xi, mais A2xi quadrado, menos xi quadrado, yi. É só abrir os termos, né? Igual a zero. Essa somatória ela pode ser separada em 2 partes, então, não sei se vocês verem esse pedaço e esse pedaço. Eu vou jogar isso por outro lado, vai ficar somatório de A0 mais A1xi mais A2xi ao quadrado igual ao somatório de 1 vezes yi. O de baixo vai ficar A0, A1xi, A2xi quadrado, vezes xi, igual ao somatório de xi yi. Já tô acabando, tá, gente? Eu sei que isso aqui vocês não precisam entender para explicar no dia da prova, tá? No dia da apresentação. Mais A2xi quadrado vezes xi quadrado igual a xi quadrado yi.
Agora, olhem para essa tela do jeito que está ali. Vai ficar um pouco pequeno, provavelmente, não sei. Tentando deixar o mais visível possível. E olhem para esse termo que está aqui. Procurando o termo aqui. Aqui não é, percebam, aqui não é A0, no caso 1, é 1 vezes A0. Mas aqui é o... Perdão. É o 0 com o 0, né? Não sei se é difícil de explicar, mas é o somatório de cada um desses U1s. Eu estou tentando fazer o link para vocês tentarem enxergar um pouquinho. Aqui desse lado, não sei se vocês vão lembrar, mas é cada um desses Y vezes o 0, Y vezes o 1, Y vezes o 2. Porque o que é o 0, o 1, o 2 e o 3? Né? O 0, o 1 e o 2. Aqui é só o número 1, tudo 1, vezes cada um dos Y. Percebam que é exatamente o que aparece nesse primeiro somatório aqui. Não é 1 vezes Y1, 1 vezes Y2, mais 1 vezes Y3, mais 1 e assim por diante até somar tudo no final? Sim. Chegaram que aquela parte circulada é exatamente o que está aqui, né? A segunda, essa outra parte aqui, vou apagar de cima, é x1, e de fato é o próprio x1 vezes y1, x2 vezes y2, x3 vezes y3, etc. E soma tudo no final. E por fim, é cada um dos x quadrado, ali do outro lado, aqui, cada um dos x ao quadrado vezes cada um dos y. O 2 é cada um dos x ao quadrado, não é? Exatamente. Então, vezes cada um dos y, tudo somado no final. Tá aqui. Agora estou tentando colocar isso aqui na expressão esses u's aqui, principalmente, com essa expressão A0, A1, X1 e assim por diante. Só para ficar um pouquinho mais claro, eu vou só tentar abrir aquela primeira, é A0 mais o somatório, né? A1xi mais A2xi ao quadrado, né? Para i igual a 1, digamos que seja até, sei lá, 5, vai ficar A0 mais A1x1 mais A2x1 ao quadrado mais A0, A1x2 mais A2x2 ao quadrado, vou separar em termos assim, mais A0 mais A1x3, A2x3 ao quadrado, até o último termo que vai ser com x5, né? Então, se vocês pararem para perceber, digamos que tivesse 7. Estão enxergando ali do lado, né? Não sei porque que não está apagando, mas enfim. Não sei porque não está escrevendo. Ah, agora sei. 7. Digamos que aqui fosse 7. Tá? Isso aqui não iria até o A0 mais A1, 3 pontinhos, né? x7 mais A2 x7 ao quadrado. E aí percebam que vai ter quantos A0? Não vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A0s. É exatamente esse número que está aqui. Vezes o x0, né? Então, cada um dos A1s vão aparecer aqui, quando você somar tudo, né? Eu não sei se está meio claro. É A0. Quando você tira em evidência o A0, não vai ficar 1 mais 1 mais 1. Vou colocar todos, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1, 7 vezes. Quando você tira o A1 em evidência, não vai ficar
x1 mais x2 mais x3 mais x7. Ó, todos os zeros em evidência, sobra só 1, 7 vezes. Quando você tira o A1 em evidência, vai sobrar x1, x2, x3, etc, x7. Quando você tira o A2 em evidência, vai sobrar x1 ao quadrado, etc, etc, até o x7 ao quadrado. Ou seja, é o produto escalar do 0 com o 0, 1. Produto escalar do 0 com 1, que é x1, x2, x3 até x7. E o produto escalar de u0 com o 2, que é x1 ao quadrado até x7. Se eu fosse abrir o próximo termo, que aqui é vezes x1, perceba que todos esses termos iam sair multiplicados, por exemplo, por x1, aqui ia aparecer multiplicado por x2, etc, x3 até x7, né? Então, aqui, ao invés de aparecer 1, ia aparecer exatamente o termo de baixo, x1, x2, x7. O próximo ia aparecer todos os termos ao quadrado. E o próximo ia aparecer todos os termos ao cubo. E assim por diante. Quando eu passasse para o x i ao quadrado, aqui ia aparecer tudo ao quadrado, aqui ia aparecer tudo ao cubo, e assim por diante. Não sei se vocês entenderam. No final das contas, o que está aparecendo ali é exatamente isso daqui. Bem chatinho de entender, né? Como funciona. Mas tudo está relacionado a encontrar o mínimo de uma função, né? Que é uma coisa que a gente viu em cálculo 2. Mas chega de blá 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 e vamos direto para uma conta mais eficaz. Vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Todo mundo tão em silêncio que tá até difícil de saber o que está acontecendo. Vamos lá. Vou chutar uma função aqui. Vamos ver. Seno f de x vai ser seno de esp de menos x, ou 2 vezes isso, eu quero ver quanto que dá isso daqui, deixa eu ver. Zero, 0,1, 0,2, olhar para ver como é que fica essa função nesses pontos, para ver se vai ficar graficamente bonito para a gente trabalhar. Seno do esp de menos x. Tá, não tá ruim não. Deixa eu criar o gráfico só para dar uma olhadinha. Isso mesmo. Um gráfico de linha. Acho que é esse daqui, aproximadamente. E não ficou muito bonito, não, para ser bem sincero. Vou tentar uma outra função mais bonitinha aqui. Nasp de menos x mais cosseno de x. Também não ficou lá aquelas coisas. Cosseno de x. Melhor, gente, mas como eu não tinha preparado antes, vai dar uma enroladinha aqui. Melhorou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como vocês sabem, o cosseno, cosseno de 0 é 1, né? Como está aqui marcando. E ele é uma função periódica, né? Assim como o seno. Eu vou inserir esses demais pontos aqui. Tem 11 pontos, tá? 11 pontos.
Melhor que isso. Não, vai. Deixa esses 11 pontos aí mesmo. O gráfico dele é aproximadamente isso aqui. Assim, em termos... A gente sabe que o gráfico em si ele é mais redondinho, né? Mas se eu fosse olhar só para os pontinhos... Acho que deve ter um só com pontos aqui. Perfeito, esse aqui mesmo. Se eu fosse olhar só para os pontos que estão ali, eu teria esse gráfico. Tudo bem, pessoal? Com relação a isso? E o problema é que, se eu fosse... Aqui eu tenho 11 pontos, certo? Se eu fosse calcular por interpolação, eu precisaria de, no mínimo, um P10. Né? Eu precisaria de um P10 de X. E vocês sabem que calcular a interpolação, vocês fizeram para 4, para 5, talvez, pontos. Deixa eu ver, tinha mais aqui na lista? Não, né? Para a interpolação, o máximo que tinha era 5 pontos para encontrar um P4. Vocês já viram o trabalho que dá, né? Viram? Sim ou não, gente? Sim. Dá um trabalhinho, porque querendo ou não, mesmo que você faça no Excel, que nem por Newton, né, método de diferenças divididas, você ainda precisa escrever o polinômio, né, para poder fazer aquelas simplificações, caso você queira chegar no final, né, obviamente. E, por outro lado, eu vou fazer uma consideração um pouquinho melhor aqui. Eu quero começar no 3 e terminar no 9. Vocês olhando para esse gráfico que está ali na tela, vocês conseguem enxergar que isso aí parece uma parábola? Sim. Sim. Para vocês isso daqui parece uma parábola, né? Pelo menos para mim parece relativamente uma parábola. Então, é justo eu querer aproximar isso daqui por uma parábola? Percebam, para poder interpolar, agora eu tenho quantos pontos? 3, 6, 7. Eu precisaria de pelo menos um P6, né, de X. Tem que fazer diferenças divididas ou Lagrange com 6, né, um polinômio de grau 6. E eu estou sugerindo para vocês aqui um P2 de X. E a graça do método dos mínimos quadrados é exatamente isso. Eu posso sugerir o grau que eu quiser do polinômio. Não é uma coisa específica. Olhando para o comportamento, para o gráfico dessa função, que a princípio seria desconhecida, né? Mas que nesse caso é só cosseno de x. Olhando para esse gráfico, eu estou olhando e falando que dá para aproximar por uma parábola, né? Pelo formato dela. Então a gente vai tentar riscar um P2 de x. Para isso eu vou copiar esses dados em uma outra planilha aqui, tá? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Lembrando para vocês, eu vou fazer todos os passos, então, passo a passo, tá? Quem quiser decorar como é que vai ficar depois lá na frente, tem que decorar esses passos aqui. Eu vou precisar do 0, do 1, do 2, onde o 0 é um vetor somente de 1s, do tamanho do número de x que eu tenho. O 1 é exatamente o número de x, os x que eu tenho, né? E o 2 é cada um dos meus x ao quadrado. Então, só copiando aqui para manter os números, manter a fórmula. E aí eu preciso, então, da matriz formada por o 0 com o 1, perdão, com o 0 primeiro, o 0 com o 1, o 0 com o 2, e depois o 1, eu já vou escrever todos eles, com o 0, com o 1 e com o 2, e depois o U2 com o 0, com o 1, com o 2. Então, só completando aqui, desse jeito a minha matriz, né? Uma coisa que vocês podem perceber nessa matriz, eu até tirei o zoom para vocês poderem enxergar, é que a gente está falando de x quadrado, x elevado a 0, que nesse caso é tudo 1, vezes x elevado a 0, que obviamente vai continuar mantendo 1. Né? Aqui, no próximo, perdão, o 0 vezes x, 1 vezes x, e aqui vai ser 1 vezes x quadrado. 1 vezes x e x vezes 1 é a mesma coisa, não é?
Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Aqui eu tenho x elevado a 0 vezes x elevado a 2. Aqui eu tenho x elevado a 1 vezes x elevado a 1. E aqui eu tenho x elevado a 2 vezes x elevado a 0. Vocês enxergam que vai dar tudo x elevado a 2 aqui, no caso? Eu enxergo porque eu fiz o teste e deu o mesmo valor, então eu confio. Então, mas o zero não é a mesma coisa que x elevado a 0? Né? Cada um dos meus xzinhos elevado a 0? O 1 não é cada um dos meus xzinhos elevado a 1? E o meu U2 não é cada um dos meus xzinhos elevado a 2? Quando eu multiplico elementos da mesma base, o que eu faço com os expoentes? Soma? Somo. Então vai ficar 0 mais 1, xi elevado a 1. Né? Quando eu multiplico isso daqui, vai ficar xi elevado a 3. Então, fazer x0 vezes x1... xi, né? Vou chutar dois números aqui, 3 e 4, e fazer xi a quarta vezes xi a terceira, não vai dar as duas coisas, xi a sétima? Sim. Então, essas matrizes, tipo, aqui tem esse valor tem que ser igual a esse valor tem que ser igual a esse valor, que tem que ser igual a esse valor. Porque aqui é x0, x2, x1 com x1 vai dar x2, e x2 com x0 vai dar x2. Sim ou não? Sim. Você conseguiria enxergar ou não? Ou tá escuro ainda? Essa conta. Se aqui fosse o 0 com o 3. Tudo bem que a gente não tem o 3, né? Mas digamos que fosse o 0 e o 3. O 0 com o 3 vai dar o 3. O 1 com o 2 dá o 3. O 2 com o 1 dá o 3. E aqui vai vir o 3 com o 0, que vai dar o 3 também. Então, todas as vezes, nessa diagonal, os elementos vão acabar sendo iguais. Se não forem iguais, é porque alguma coisa saiu errado, tá? Eu vou copiar, então, esses produtos escalares, voltando ao que a gente estava fazendo antes. Tendo todos esses produtos escalares não estranhos e dá números estranhos assim mesmo, eu monto a matriz U, onde a matriz U é cada um desses elementos. Eu acho que fica até mais fácil escrever do que sair copiando e colando, né? Apesar de que, no caso, às vezes é até mais fácil. Então, 280, que eu falei, 280, aqui vai dar 2016, aqui vai dar 2016, e aqui vai dar 15.216. Essa é a minha matriz U. Agora eu preciso fazer cada um dos meus U's com o meu Y. Eu vou só copiar isso daqui aqui. Substituir o 0 por o 1 e por o 2. Calculo os produtos escalares entre eles. Aqui tinha que ser A0, A1 e A2. São os três valores que eu quero encontrar. E do outro lado vai ficar, então, cada um desses caras que eu encontrei ali em cima, né? Então, essa matriz vezes essa matriz tem que ser igual a esse vetor aqui. Por fim, eu tenho que calcular a inversa de U, U é menos 1. Para fazer isso, basta digitar matriz inversa, selecionar a matriz. A resposta A0, A1, A2 vai ser a inversa, que está aqui, vezes esse vetor aqui. Então, vai ser igual matriz, multiplicação, né? Matriz, essa matriz, com essa matriz. Então, você sabe que o P2, que aproxima aqueles valores, vai ser dado por menos 6,7397. Eu vou puxar um pouco mais para cá, mas eu continuo enxergando, eu já puxo para a tela, tá? Mais 2,4128x menos 0,1959x ao quadrado. Esse polinômio que eu escrevi aqui, tá? Esse é um 9 aqui no final.
Comparando a situação, né? Eu tenho esse x e esse p de x, perdão, esse x e esse y, né? E eu tenho meu P2 de x que eu acabei de encontrar, que é, então, menos 6,7397 mais 2 vezes 2,4128 vezes x menos 0,1959 vezes x ao quadrado. Eu vou colocar num gráfico os três para a gente ver como é que ficou. Lembrando, eu não quero que eles sejam iguais, mas que eles sejam relativamente parecidos. Nesse caso, eles são relativamente parecidos. Quer dizer que eles são iguais. Conseguem enxergar que há uma semelhança entre os dois? Sim. Digamos assim, né? De novo, não são iguais, mas em termos gerais, essa curva laranja, que é uma parábola, um polinômio de grau 2, é o polinômio de grau 2 que mais se aproxima desses pontos que foram dados. Resumo, não existe uma outra parábola que chegue tão perto desses pontos que foram dados, tal quanto essa parábola que está dada aí, essa laranjada. E aí? O exemplo que eu estava carregando, né, que era inclusive o trabalho da Natália, a gente fez essa mesma conta com gráfico 3D, né? No final das contas, aqui, a gente tentou aproximar para um paraboloide elíptico, não sei se vocês lembram, que seria esse verde aqui de baixo. Esse outro colorido é uma outra estratégia. Mas esses pontinhos são sinais de Wi-Fi, né? E o de baixo é o nosso modelo. Então, no final das contas, o nosso modelo ele ficou bem bom perto do sinal do Wi-Fi. Esse aqui foram os valores que a gente mediu, né? E a gente usou um polinômio de grau 2, só que daí de duas variáveis, né? X e y, como está aqui, polinômio dessa fórmula. Por isso, não sei se vocês lembram que, inclusive, quádricas tem mais ou menos essa cara, né? Onde aqui é um Z, no caso. E no final das contas, a gente chegou num paraboloide bem bonitinho, que ficou parecido com o sinal do Wi-Fi de fato. Só um exemplo, né, obviamente. Mas tem algumas aplicações práticas para o assunto. Tá, em termos práticos de como fazer, ficou claro ou não? Quais são os passos a serem seguidos? Mais ou menos, eu diria. De certa forma, sim. Professor, o que aconteceria se eu alterasse o grau do P de X? Vamos fazer outro exemplo, então. Eu vou chutar valores aqui, 1, 2... Não, mas daí eu tô falando, tipo, se eu aumentar, ele se torna mais preciso? Às vezes, sim. Em geral, sim. Mas, às vezes, você corre no risco de ter alguns tipos de deformações no meio. E esse tipo de deformação que eu quero dizer é o seguinte. Digamos que seus pontos... Eu até falei sobre isso com alguém outro dia. Digamos que seus pontos, eles estão aqui, né? E aí, às vezes, você colocou um polinômio de grau 10 lá no meio, digamos, né? Aí, às vezes, ele pode fazer isso daqui, ele faz assim, e aqui ele passa pertinho de novo, aqui ele faz assim de novo, aí aqui ele passa perto, aqui ele faz assim. Não sei se está entendendo a ideia. Sim, então o motivo de você usar esse método com matriz para esses com grande variação é para não ter esse Pra defeito? evitar o máximo possível. Colocando o grau 2 para evitar o máximo possível esse O defeito. polinômio de grau 2 tem esse formato aqui, né? Ele não pode ter outra curvatura que não essa. Um polinômio de grau 3 pode ter até esse número de curvaturas. Um polinômio de grau 4, até esse número de curvaturas. Polinômio de grau 5, até esse número de curvaturas. Entende? Quanto mais você aumenta o grau, mais curvaturas dessa você pode ter, não é que você vai ter. Tudo bem? Então, quanto mais
possibilidades de curvas desse tipo você coloca no meio da sua interpolação, que nem nesse caso aqui, ou de sua aproximação, mais você cai no risco do negócio fazer assim, entende? Sim ou não? Uhum. Entendeu? Sem falar que dá muito mais trabalho, né? Fazer um polinômio maior. Em termos computacionais, se você quiser fazer muita conta, um polinômio de grau maior, quando você tem uma situação dessa, onde um polinômio de grau 2 é razoavelmente parecido com o gráfico que você estava, né? Porque eu acho que eu comecei olhando para esse gráfico, né? E vi que um polinômio de grau 2 é razoavelmente parecido. Mas respondendo a sua pergunta, vamos então calcular um polinômio de grau 3 para esse mesmo exercício? Vamos. Eu mesmo respondo. Então, é o mesmo problema, essa mesma função, esse mesmo gráfico, com esses mesmos pontos, e eu vou querer encontrar o polinômio de grau 3 que mais se aproxima de todos esses pontos. São 7 pontos, né? Eu acho que eu coloquei. Nem lembro mais. 7 pontos. E para isso, de novo, eu preciso do meu 0, do meu 1, do meu U2, e aí agora eu quero um polinômio de grau 3, então eu preciso de um U3, onde o U0 é formado só de 1s, o meu U1 são os meus x, o meu U2 são os meus x ao quadrado, e o meu U3 são os meus x ao cubo. Cuidado para não colocar o U2 ao cubo, tá? Certo, tenho aqui o meu 0, meu 1, meu U2. Até aqui, Ana, você que falou que estava tudo mais ou menos. Até aqui está 100%. Por se tratar de um P3 de x, eu preciso de U0 até o 3, uma vez que o meu P3 ele tem a cara A0, A1x, A2, x ao quadrado, mais A3, x ao cubo. Sim, tudo 100%. Então, preciso de U0, 1, 2 e 3, tá? E agora eu vou fazer os produtos de todos os U's, sendo eles, então, o 0 com o 0, o 0 com o 1, o 0 com o 2, o 0 com o 2 e o 0 com o 3. 1, 2 e o 3. No de baixo é o 1 com todos, depois no de baixo vai ser o U2 com todos, e depois no de baixo o U3 com todos, né? Então, primeiro é o 0, o 1 com o 0, o 2 com o 0, o 3 com o 0, o 1 com o 1, o 2 com o 1, o 3 com o 1. Acompanhando, né? Sim. Apesar de eu não estar fazendo na ordem, eu só estou reescrevendo, né? Aqui vai ser o 1 com o 2 e o 1 com o 3. Depois, aqui embaixo é o 2 com o 2 e o 2 com o 3. No final vai ser o 3. Tá? O 3 com o 2 e o 3 com o 3. Sim ou não? Sim. Ana, 100%? 100%. Produto escalar agora. Então, é elemento vezes elemento, certo? Todos eles, um por um. E no final, a gente soma todos eles. De novo, 100%? 100% também. Professor, uma dúvida. Como é que o professor fez a soma embaixo? Aqui tem esse botão, auto-soma. Tá. Daí selecionou tudo para cima, vamos dizer, né? Ele seleciona automaticamente. Quando você... Eu vou fazer de novo, tá? Nesse caso aqui, né? Eu fiz isso vezes isso, certo? Sim. Arrastei para baixo, para ele só repetir todos os processos. Quando eu clico no auto-soma, você vai ver que ele vai selecionar todas as células que estão preenchidas para cima. Tá. Em sequência. Tudo bem? Sim. Uhum. Esse o botão auto-soma faz isso. A mesma coisa para todos os caras. Cuidado para não colar na linha errada. Feito isso, eu vou montar a matriz. Então, a matriz U.
é a matriz de cada um desses aqui, exatamente na posição que a gente está colocando aqui. Então, é 7, 42, 280, 2016, mas nada para baixo, né? Aqui eu posso colocar tudo igual na diagonal, não sei se vocês lembram disso, mas tenho essa liberdade. Aqui vai ser 15.316. Isso, sim. E... certinho. 120.792, na última, 978.340. De novo, diagonais. Essa é a minha matriz U. A minha matriz U vezes A0, A1, A2 e A3 tem que ser igual ao produto de cada um dos U's pelos Y's, né? Então, vou passar a situação aqui. Os Y's estão aqui. Ana, tudo bem? Tudo sim. Então, aqui nessa última coluna vem o 0 vezes y, o 1 vezes y, o 2 vezes y, o 3 vezes y. Então, produto escalar entre cada um deles, só copiei e colei. Então, aqui, eu vou colar direto, porque é um monte de número quebrado. Então, eles ali. Calculo a inversa de U. E a inversa de U, o Excel tem uma fórmula direta para isso, que é a matriz inversa. Sabe? Seleciona a matriz que você quer inverter, deu a matriz. E por fim, o A0, A1, A2, A3 vai ser igual à multiplicação da matriz inversa, ponto e vírgula, o vetorzinho U vezes Y que estava lá no final. Tá. Sensação de que está certo, mas... eu que escolhi o comando errado, né? É matriz inversa vezes vetorzinho. Agora sim. Portanto, meu polinômio P3 de x, né? Que alguém tinha pedido, subiu 1 grau, vai ser menos 2,392 menos 0,1108x. Já estou arredondando para 4 casas. Mais 0,2538x ao quadrado menos 0,025x ao cubo. Arredondando ali de novo. Vamos comparar, né? Final das contas, para ver quanto que vai ficar, como vai ficar a minha situação. Eu acho que eu vou comparar aqui mesmo, já que esse gráfico está aqui. Vou aproveitar e vou comparar o P3. Que vai ser, então, igual a menos 2,392 menos 0,1108x mais 0,2538 vezes x ao quadrado menos 0,025 vezes x ao cubo. Ficou assim a minha função. Não parece ter dado nem um pouquinho próximo. Vamos de gráficos recomendados. Linhas. Opa. Seria esse cinza no P3. Deixa eu só ver se eu anotei tudo certo. X. Não, escrevi alguma coisa errada, eu acho. Aqui no x quadrado é mais 0,2538. Não vai mudar muita coisa. Na verdade, mudou muita coisa.
Consegue enxergar, né? Que tá em cinza, o P3. É, sim. Sim, prof. Qual dos dois vocês acham que ficou mais parecido com o azul laranja ou o cinza? Cinza, acho que É, nessa situação, eu acredito que o cinza, né? Parece, né? Mas eu não tenho certeza absoluta. Para ter certeza absoluta, o que eu vou fazer é comparar a diferença. Vou colocar aqui um ABS e vou olhar para a diferença entre o P2 e o Y, cada um deles. E vou fazer a mesma coisa, olhar para a diferença em módulo do P3 com Y. E aqui a gente pode até comparar as diferenças. Ó. Tem casos em que o P3, a diferença é maior do que o P2. Mas parece que, no geral, o P3 é melhor, né? Ó, esse é menor, esse é menor, esse é menor. Esse aqui é levemente maior, esse é menor. Esse aqui é quase o dobro da diferença. E esse daqui também é bastante a mais, é 10 vezes mais, né? Mas como que eu faço para ter certeza? Assim, eu preciso de um critério, né? Eu somo tudo e no final a soma das diferenças do P3 é menor do que a do P2. Então, de um contexto geral, ele é melhor do que o P2. O P3 é melhor do que o P2. Vocês entenderam a comparação que eu fiz? Olhando graficamente, não dá para dizer, né? Assim, parece que é o P3, mas não dá para dizer com certeza, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos olhar um ponto específico. Aqui nesse ponto 8, vocês enxergam que o laranjado está muito mais próximo do azul do que o cinza? Sim. Assim como aqui no 9, né? O laranjado está bem mais próximo do azul do que o cinza. Tudo bem? Então, aqui, inclusive, são onde geram esses dois erros. Você pode ver que o erro do P2, que é o laranjado, é menor do que o erro do P3, que é o cinza. Tá bom? E assim como eu falei, comparando num contexto geral, no escopo geral, o P3 saiu melhor. Porém, se você olha assim por partes, né, nesse pedaço aqui, esse finalzinho, o laranjado está melhor do que o cinza a princípio. Então, depende muito do caso, né? Caso a caso. Certo, pessoal? Com relação ao procedimento de resolução, agora ficou 100% claro quais são os passos ou não? Sim, pra mim ficou. Esses passos aqui. Agora ficou mais claro. Esse aqui é um mecanismo, tá? Aqui poderia ter 150 pontos, se fosse o caso. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. TFPR. Não faço a menor ideia de qual pasta tá. São tantas pastas. Acho que é Wanda de Trabalhos. Trabalhos. Itália. Deixa eu ver se é esse arquivo aqui que ela fez. Essa aqui é a planilha dos mínimos quadrados que ela fez, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho que fica. E nem tem tanto ponto assim no final das contas. Aqui, ó, a mesma continha, tá? Os pontos são esses, aí tem o X, tem o Y, né? Aí aqui foi feito X0 com Y0, etc, etc. São vários casos. Ela fez só um lado da matriz, porque não precisa fazer o outro, né? Já que é tudo igual. Mas podem ver que é a mesma estrutura, igualzinho, independente do tamanho. É gigantesco, tem 31 pontos, se não me engano, 32 pontos essa soma. E no final das contas, o procedimento é o mesmo, né? Você pode ver que a gente monta, faz todos os X com X, X com Y nesse caso, faz com o produto lá final, monta a matriz. Que difícil. Esse arquivo dela eu não consigo ir para lá e para cá, só. Não tem a barrinha embaixo para andar. Aqui, matriz. Matriz que a gente montou. A matriz inversa está aqui. O vetor está aqui. Quando eu multiplico um pelo outro, está aqui.
E eu monto o polinômio de grau 2, que é aquele polinômio que aparece lá no final do trabalho, que, se não me engano, é algo parecido com o que deve estar aqui. Não apareceu a mesma coisa nesse caso, porque acho que a gente fez umas... Ah, não, aqui está dividido em x e y. Enfim. Mas a ideia é a mesma. Acho que esse não é o arquivo final. Entenderam o que eu quis dizer, no final das contas? Quis dizer que se tiver muito mais pontos, no final das contas o resultado é o mesmo. Ah, tá aqui, menos 41,36. Que é o que ela coloca aqui. Eu coloquei parecido com isso. Ok? Não, ok? Ok. Ótimo. Então, para a semana que vem fica um exercício de interpolação e um exercício de aproximação por mínimos quadrados, beleza? Para vocês me apresentarem. Quando tu vai passar Esse exercício, no máximo, provavelmente segunda-feira. Tá bom. Até o final do dia na segunda. Aí o local de apresentação vai ser o Excel? Aí vocês que decidem o que vocês querem fazer. Esse de mínimos quadrados, por mim, pode ser no Excel. O de diferenças divididas, por exemplo, Laplace, uma parte, tecnicamente, precisa ser feita na mão. A menos que você não queira expandir, aí não precisa também. Pode ser tudo no Excel, se quiser, tá? Porque fica meio complicado apresentar o à mão, né? Sim, sim. Não, em termos de conta, eu prefiro que vocês façam no Excel. Só se tiver alguma coisa, por exemplo, Laplace não dá para fazer no Excel, né? Você tem que fazer na mão. Né? Então, acho que é isso, né? Eu